TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Proseando sobre moda com Carla Bittar. Boa tarde, pessoal. Iniciando aqui mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, pela TV Tudo L, esse canal que só cresce, muita cultura e informação. E hoje aqui estamos no iniciozinho do mês de março, passamos pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que foi ontem. Então aqui vai a minha homenagem a todas as mulheres que nos acompanham e todas as mulheres do mundo, né, que merecem essa homenagem não só no Dia Internacional da Mulher, mas como todos os dias. Então, espero que vocês sejam cada vez mais reconhecidas, que os nossos direitos sejam cada vez mais ouvidos, enfim, que haja mais justiça, né, e menos injustiça para as mulheres. Então, isso é o que eu desejo de coração para todas nós. Então, vamos aqui falar sobre a exposição que eu assisti lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Gente, hoje o tema vai estar muito interessante porque nós passamos o mês de fevereiro inteirinho aí nas comemorações de Carnaval e a gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre esse mês que acabou de encerrar, mas com os bastidores do Carnaval. Para você aí que acompanhou, pulou, rasgou a fantasia, você vai saber um pouquinho mais sobre os bastidores. Sobre essa obra incrível que esteve lá em exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Gente, os bastidores do Carnaval, o processo criativo. Então, essa exposição da Pinacoteca teve como escopo trazer o trabalho de Carnaval. Gente, então vocês vão saber aqui, dos barracões aos desfiles, as escolas de samba sempre tiveram uma relação direta com a moda. Então, gente, carnaval e moda, fantasia e moda estão intimamente ligados. Não tem como ser dissociados esses dois conceitos. Então, as fantasias, gente, não são apenas figurinos. Elas fazem parte da narrativa do enredo e passam por um processo criativo que envolve pesquisa, desenho, prova e execução. É quase como uma coleção apresentada naquelas semanas de moda. Gente, desde a profissionalização dos desfiles nos anos 50, o figurino ganhou protagonismo e consolidou o papel dos carnavalescos como verdadeiros diretores criativos. Hoje, gente, uma escola do grupo especial pode produzir entre 2.500 e 4.000 fantasias por ano, tá? Mobilizando centenas de profissionais em um trabalho coletivo que mistura técnica, arte e história. Gente, entre as fantasias de ala, de composição e de destaque, cada peça precisa equilibrar o impacto visual, o movimento e conforto para atravessar até 80 minutos de desfile. Então, gente, é uma moda pensada para performar, para emocionar e, além de tudo, contar uma história em plena avenida. Gente, nomes como Fernando Pamplona, Joãozinho 30 e Rosa Magalhães ajudaram a transformar esse universo em referência estética, levantando o artesanal, o exagero e a potência visual do carnaval para muito além da folia, gente. Então, é mais do que apenas diversão e folia, é comunicação, é expressão artística, né? É história. Então, gente, é muito importante esse movimento e tudo que envolve, tudo que está envolvido ali nos bastidores. Gente, além disso, no final, o legado vai muito além, como eu dizia, das festas, né? Constrói identidade, valoriza o feito à mão e prova que moda também é narrativa e expressão cultural. Desde a sua origem, gente, os desfiles de escola de samba e a moda realmente são inseparáveis. As fantasias são elementos essenciais para contar a história do enredo, inclusive possuem um processo de construção parecido com o daqueles designers nas semanas de moda, gente. Elas funcionam como o fio condutor do desfile
e também o samba-enredo, juntamente com as alas e os carros alegóricos, são construídos a toda aquela narrativa visual impactante que a gente vê nas avenidas, que a gente vê pela televisão, enfim, os blocos, né? Cada escola apresenta, então, tudo isso agregado. É muito valor junto, né, pessoal? As escolas de samba surgiram lá na década de 20, como uma evolução dos blocos. No entanto, foi a partir de 1952, com a profissionalização do julgamento dos desfiles e a criação de critérios mais rígidos, que as fantasias passaram a ser obrigatórias nos desfiles. Essa mudança, pessoal, ajudou justamente a consolidar o papel do carnavalesco como responsável pela concepção estética da escola, além de criar uma divisão clara entre as alas. Antes disso, esses grupos desfilavam apenas com roupas parecidas, mas não com fantasias completas ou pensadas como linguagem visual. Gente, as peças se tornam então muito mais do que um uniforme, elas se transformam num elemento essencial para a narrativa de cada escola, resultando os desfiles em verdadeiros espetáculos visuais. Gente, então vamos saber um pouquinho do que está ali nos bastidores, no processo de produção, no processo de criação desse festival todo. Gente, com o passar dos anos, as fantasias passaram a ter um processo complexo de criação, que vai desde a definição do enredo, passando pelas referências visuais, depois os primeiros esboços, as peças piloto e depois a análise da viabilidade, as provas, até por fim chegar na avenida. Então são vários processos, são várias etapas esse processo, é uma construção, né, gente? Por isso que dura um ano aí de construção entre um carnaval e outro. Gente, acabou de acabar o carnaval, o pessoal, todo esse pessoal que dá conta de todo um desfile, já está trabalhando para os desfiles do ano que vem. Então, gente, é muito trabalho envolvido, é muita coletividade, é muito realmente sacrifício e suor envolvido em tudo isso. É um trabalho minucioso, que leva muitos meses, que precisa considerar diversos fatores, como eu dizia para vocês, desde o conforto até a estética. Em um desfile, pessoal, há 3 tipos de fantasias, como eu dizia, as de ala, as de composição e as de destaque. As de ala, gente, são feitas em grande escala, para grupos de aproximadamente 100 componentes. As de composição são criadas para grupos menores, que compõem as alegorias. E, por fim, aquelas de destaque são as mais luxuosas, são aquelas feitas sob medida, né, para quem as veste e também com um nível de acabamento e exclusividade que se compara até à alta costura. Então, gente, é muito capricho realmente, é muito trabalho de pesquisa, realmente é muita coletividade, é um trabalho de muita gente empenhada nisso daí. Esses visuais, gente, são julgados por critérios como criatividade, significado e importância para o enredo. Então, gente, uma escola do grupo especial, por exemplo, produz, dentre aquelas milhares de fantasias que está ali entre 2.500 e 4.000 fantasias por ano, num trabalho que exige muita precisão e uma logística certeira. Vocês imaginam como que é dar conta de uma logística de uma escola de samba, gente, com 4.000 componentes? Não é nada fácil. Gente, assim como todo o processo carnavalesco, a criação desses looks também tem a coletividade como ponto essencial. Se não fosse o trabalho em grupo, gente, nada seria possível, não é mesmo? Esse espetáculo não teria condições de acontecer. Então, gente, as peças passam por essas várias mãos que são desde o carnavalesco até os modelistas, as costureiras, as artesãs e os sapateiros, né, gente? Num fluxo de trabalho colaborativo contínuo. Para se ter uma ideia, gente, um barracão pode empregar de 300 a 600 pessoas no pico da produção. São eles também que garantem um trabalho final impecável, como a gente vê, né? Tanto ao vivo como na TV. Né? Um trabalho muito bem acabado, que precisa se destacar na avenida.
Então, gente, isso é um fator muito importante, já que as fantasias vão ser vistas lá da arquibancada. Então, até aquela pessoa que está lá no final da arquibancada precisa ver esse espetáculo com todo o glamour de quem está na primeira fila assistindo. Gente, então é por isso que precisa causar esse grande impacto visual. Então, por isso que tudo deve ser muito bem feito, né? Para dar realmente esse efeito deslumbrante. São peças superdimensionadas, vão muito além dos limites do corpo e funcionam como verdadeiras próteses na cabeça, nos ombros e nas pernas. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a funcionalidade e a estética, porque muito além de bonito, as fantasias precisam funcionar, não é mesmo? Então, ao contrário daqueles desfiles de alta costura que eu sempre comento aqui com vocês, as fantasias precisam ir muito além da estética. Tem que permitir, então, o movimento do corpo, porque, afinal de contas, as passistas estarão sambando, desfilando na avenida, e aquela fantasia não pode desabar, não é mesmo? Então, precisa aguentar o movimento, precisa dar conforto para aquele que está trajando, né? Um conforto mínimo para quem está ali muitos minutos naquele desfile. Afinal, são entre mais ou menos 80 minutos que se desfila, atravessa-se uma avenida, fazendo coreografias, além, né, do samba em si, o samba no pé, muitas vezes são coreografadas, né? E, claro, passando por tudo critérios de avaliação. Gente, por isso essas criações precisam ser realmente muito bonitas, bem acabadas, como eu dizia para vocês. Precisa abraçar o corpo de quem veste, considerando todos esses fatores aí: movimento, arte e impacto. Os carnavalescos, gente, que revolucionaram o figurino. Alguns deles atuaram como verdadeiros agentes de revolução quando se trata das fantasias das escolas de samba. Assim como os designers das altas grifes, eles também contribuíram para a evolução da moda nas avenidas, gente. Então vamos citar aqui alguns deles: Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30 e Rosa Magalhães. São alguns nomes aí de destaque na história do carnaval. Gente, o legado do carnaval na moda. O carnaval deixa na moda um legado que valoriza, então, o trabalho artesanal como luxo, a roupa como um espetáculo, corpo como parte da peça, em vez de mero suporte, além do exagero e da ousadia como uma linguagem estética legítima, que, acima de tudo, valoriza a nossa história, dá voz a ícones invisibilizados e mostra pontos de vista pouco explorados sobre a cultura brasileira. Gente, então é tudo isso, né? Uma fantasia, um enredo precisa levar toda a história e precisa representar todo um país. Então, cada pessoa que está ali na avenida está representando cada um de nós brasileiros, tá? Então, gente, está representando a moda, a nossa cultura, a nossa arte, então a nossa capacidade de criação, tudo isso aqueles passistas estão levando lá na avenida para nós. Gente, então é muito mais do que uma inspiração visual, que o carnaval contribui para a construção, para a legitimação de uma estética brasileira no mundo, gente. Porque une música, une arte, une corpo, narrativa, né? Revela um país diverso, criativo e profundamente conectado à sua história, à sua essência, não é mesmo? Rompendo fronteiras e ampliando as possibilidades do que a moda pode ser e também pode representar. Gente, agora eu vou fazer um recorte aqui no nosso tema. Essa foi uma introdução sobre a importância, né, sobre esse trabalho minucioso, que é muito comparável a trabalhos dos designers de moda, das altas grifes, das altas costuras, não é mesmo? Fazer um recorte para uma exposição maravilhosa que eu pude visitar ali na Pinacoteca do Estado de São Paulo, gente, lá no Parque da Luz, um local maravilhoso, né, que reúne muitas exposições, muitas mostras. E no mês passado estava aí com essa exposição chamada Trabalho de Carnaval, gente. Então eu vou iniciar a minha pesquisa e todas as impressões que eu tive lá no meu trabalho de campo para trazer esse conteúdo aqui exclusivo para vocês, falando um pouquinho sobre uma frase de Fernando Pamplona, que viveu de 1926 a 2013. Então ele era carnavalesco,
cenógrafo e comentarista das escolas de samba no Rio de Janeiro. Vou abrir aspas aqui para fazer uma citação muito importante dele. Tem que se tirar da cabeça aquilo que não se tem no bolso. Isso traduz a capacidade criativa dos artífices do carnaval brasileiro. Lançando mão de conhecimentos específicos e grande capacidade de improviso, esses profissionais empenham seus saberes para tornar possíveis os 4 dias de festa. E é isso mesmo, né, gente? Aí está, resumidamente, todo o trabalho de um carnavalesco, que é a alma do negócio, né, gente? Então, é ele que vai dar realmente vida, vai dar corpo a toda aquela história que ele pensou, toda aquela criação que vai ali performar na avenida e vai ter ali um destaque, uma visibilidade para o mundo todo, não é mesmo? Gente, então a maior festa popular do Brasil é também um evento em que se escancaram as contradições do último país das Américas a abolir a escravidão. Então é isso que essa mostra, essa exposição veio trazer para a gente. Então ela veio denotar essa questão das contradições com as questões da folia, da festa, da grande produção, do grande trabalho envolvido. Então tem tudo isso aí por trás nos bastidores do trabalho de carnaval. Então é nesse momento que os trabalhadores de canaviais lá em Pernambuco transformam-se em reis e rainhas do maracatu. Mulheres negras das comunidades de Salvador são consagradas deusas do ébano e meninas e meninos das periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo erguem a bandeira de suas escolas de samba com danças criadas a partir de incorporações do samba e da capoeira ao balé de corte. Então é tudo isso, né, gente? É uma mistura, uma miscigenação aí de ritmos, de sons, de origens, né? Então é tudo isso que é contado num trabalho de carnaval. Então essa exposição coletiva, ela optou pelo caminho do ensaio. Então o foco, né? O enfoque dessa exposição foi o ensaio. Então, a narrativa foi organizada dentro dessa grande mostra em 4 núcleos temáticos: a cidade, o trabalho, o poder e a fantasia. Então, gente, lá pôde-se refletir sobre o modo como a espontaneidade carnavalesca se alia a essa sua organização meticulosa e como as relações de trabalho redefinem provisoriamente as classes sociais no país. Pode-se ainda perceber como a festa transforma o espaço urbano, né? Afinal de contas, é o espaço urbano que é conquistado e é habitado e é tomado, né? Então o povo volta-se às ruas, né? O espaço que está inabitado no dia a dia é ocupado nos dias de carnaval para se fazer festa, para se ter uma expressão cultural, né? Para se aparecer aí para o cenário mundial, não é mesmo? Então, gente, é transformado esse espaço urbano em rearranjo das vias públicas, que são todas organizadas para receber esses cortejos maravilhosos, e também por esse fluxo intenso das multidões. Então, gente, a exposição ocupou a grande galeria da Pina Contemporânea, com mais de 200 obras, gente, produzidas por cerca de 70 artistas ou grupos desde o início do século XX até o presente. Conclusão, pessoal. Essas obras juntas e essas documentações fazem ecoar incansavelmente a mesma mensagem: o carnaval é inimigo da solidão. É o que dizer aqui para vocês, gente. Sem o coletivo, essa festa jamais poderia ser possível, não é mesmo? É a festa do povo para o povo. Então, no primeiro núcleo aqui, cidade, gente. No Brasil, a rua é palco das mais expressivas manifestações carnavalescas. Idealizados por pequenos grupos ou comunidades, os blocos, cordões, troças, afoxés e outras formas de cortejo transformaram-se ao longo do tempo em grandes multidões, que produzem memória e sentido de pertencimento. Porque nesse momento, gente, de carnaval, todos pertencem a uma comunidade só, uma coletividade só. Então é ali que ficam realmente redistribuídas essas questões de classes sociais, não é mesmo? Com ecos irredutíveis de ruralidade, entre os bairros e as grandes avenidas, o chão de terra e as arquibancadas ou camarotes, as periferias e os centros, o carnaval traça
uma cartografia marcada por muitos deslocamentos e complexidades, tomando a vocação política da festa como um instrumento de luta por direitos urbanos e cidadãos. Por um lado, gente, isso se revela na intimidade que o evento desenvolveu com os meios de transporte. Então, os bondes povoam o imaginário dos carnavais antigos, os automóveis transformaram-se em monumentais carros alegóricos, é aí que vem a origem dos carros alegóricos. Em poucos anos, a Fubica de Dodô e Osmar deu origem aos poderosos trios elétricos no Carnaval de Salvador. Por outro lado, essa complexidade também se revela no modo como as cidades acolheram os cortejos carnavalescos. O projeto arquitetônico do Sambódromo no Rio de Janeiro, projetado por Oscar Niemeyer, que viveu de 1907 a 2012, que foi inaugurado em 1984, por exemplo, substitui a construção efêmera pelo equipamento urbano permanente, ampliando a infraestrutura que dribla o caráter provisório da festa. Então, esse projeto arquitetônico selou ali o carnaval, o sambódromo, como algo definitivo para nós, né? Uma construção que veio para ficar. Então, gente, esse projeto inspirou também a construção do Sambódromo Paulistano, em 1991, sede dos desfiles das escolas de samba de nossa cidade, que desde 1977 aconteciam na Avenida Tiradentes, onde se encontram os dois edifícios da Pinacoteca. Que curioso, né, pessoal? Mesmo local ali, da Pinacoteca, que veio a ser ocupado depois pelo Sambódromo. Trabalho, pessoal, é um outro eixo de perseguição dessa mostra, né? Desse trabalho de pesquisa do pessoal que organizou essa mostra, da curadoria da Pinacoteca. O carnaval, gente, é muitas vezes percebido como uma festa que suspende as atividades produtivas e os papéis socioeconômicos. Talvez por isso ele tenha tanto a dizer sobre o universo do trabalho, em fantasias estándares, alegorias, enredos, sons-se as riquezas da produção de inúmeros especialistas, além de serem espaços para comentar o humor e senso crítico cotidiano laboral e as relações de classe, sempre permeadas por marcadores de raça e de gênero. Outro aspecto aqui tratado, gente, é o uso do carnaval e de suas linguagens para construir a identidade dos trabalhadores. Essa prática, gente, aparece em meio a episódios da história brasileira, nos quais o Estado tenta controlar o imaginário da força produtiva. Em outras ocasiões, ela denota a iniciativa de indivíduos e grupos do próprio proletariado urbano, que encontram na folia meios de exercer sua agência política e também lutar por direitos. No contexto pós-abolição, as sociedades carnavalescas utilizavam o lucro dos seus eventos para comprar as alforrias, alcançando uma das mais sofisticadas formas do associativismo negro. Então, gente, exemplos disso: os clubes pedestres do Recife, Vassourinhas, Batutas de São José, Abanadores do Arruda, etc. Ou a figura de Maria Lata d'Água, gente, que é Maria Mercedes Chaves Roy, que viveu de 1934 a 2024 no Rio de Janeiro, cujos nomes evocam as profissões desempenhadas. Outro eixo, gente, o eixo do poder, que trazido aqui pela Nostra. Nos anos 70, o surgimento do Ilê Aie, na periferia de Salvador, e da Escola de Samba Quilombo, no subúrbio do Rio de Janeiro, denotam um desejo da classe trabalhadora negra brasileira de reivindicar seu lugar de origem na maior festa popular do país. Tanto os blocos afro quanto as escolas de samba, assim como os maracatus de Pernambuco, reencontram-se no tambor, instrumento que marca o ritmo tanto do combate quanto da dança. Essas celebrações, embora localizadas em partes diferentes do Brasil, operam na chave da redistribuição de poderes e da imersão das relações de classe. Então, os pobres performam a riqueza
e tornam-se figuras de comando durante o carnaval. Por isso que aí surgem os reis, as rainhas, em destaques nos carros alegóricos. Então há uma troca de papéis aí da fantasia, né, para o que é real na sociedade. Então, gente, a força e a resistência afro-indígenas denotam essa fusão entre luta e dança. Agora, pessoal, quarto eixo de estudo dessa mostra, que é o eixo da fantasia. Essa palavra diz respeito ao elemento fantástico, irreal e imaginativo do carnaval, mas também traduz o caráter de transformação do corpo e do espaço também, proporcionado pela festa. É também uma forma de preparação e proteção do corpo para enfrentar a rua, a multidão e os conflitos sociais que o carnaval escancara. Então, olha a importância da fantasia, né, pessoal? Ele vai muito mais do que aquele efeito, daquele impacto visual. Tem toda uma tradução aí de significado, né? De proteção do corpo, transformação do corpo. Então, tudo isso está aliado, está embutido nesse conceito de fantasia. Então, gente, agora eu vou passar a dar os destaques da exposição sob os meus olhos, pessoal, de quem visitou essa mostra, ficou realmente muito encantada, muito impactada pelas obras que tinham lá, muito bacanas mesmo, gente. Então, vocês vão poder conferir nas imagens que eu selecionei aqui para esse vídeo, as imagens capturadas lá durante a minha visita à exposição da Pinacoteca. Para mim, os grandes destaques, espero que vocês também achem isso, né, das ilustrações que vocês vão ter aí nas imagens do vídeo, mas as mais importantes que mais me chamaram a atenção foram os croquis, as maquetes dos ensaios, tá? E uma obra de Tarsila do Amaral, que eu vi por lá, que chama Carnaval em Madureira, de 1924, belíssima, pessoal, uma tela que vocês vão poder conferir aí nas imagens, muito colorida, muito bem do estilo Tarsila do Amaral, assim, inconfundivelmente. Fotografias das obras de construção do Sambódromo, tá? Entre outubro de 93 e fevereiro de 84. O projeto de Oscar Niemeyer, carrinhos de café de 2013, fotografias do processo produtivo, fotografias e pinturas do carnavalesco Joãozinho 30, pinturas de arlequins, fantasias reais em pé, enorme, gente, do tamanho de uma pessoa, né? Então, ali grandes destaques como o boneco gigante de Olinda de 24 e um arlequim, muito bacanas, quadros de carnaval de rua de Recife e a corte do maracatu elefante, umas peças enormes ali, colocadas de pé e muito bem ali distribuídas para os visitantes da mostra, que vocês vão poder conferir aí nas imagens do vídeo. Uma outra observação muito importante aqui também, resultado da minha pesquisa do tema, tá? Sobre arte e moda, aí no caso moda carnaval, vai em destaque aqui, isso não estava na mostra, tá, pessoal? Mas sim, consegui capturar aí em minhas pesquisas, que o Di Cavalcante, tá, pessoal? Esse carioca que se dedicou bastante ao tema do carnaval nas suas obras também, porque a gente falou aqui de uma obra de Tarsila do Amaral, então a gente não poderia deixar de citar o Di Cavalcante, tá? Que foi realmente muito dedicado a esse tema do carnaval também, tá? Inclusive por isso ele teve o apelido de Rei Momo do Modernismo, tá? Então, gente, realmente não existe outro pintor brasileiro tão fascinado pelo tema, quer como um retrato da festa de rua, como também como um devaneio, numa pintura onírica e sensual. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês sobre mais temas de carnaval, agora sim sobre os bastidores do carnaval, para quem viu e curtiu o carnaval e não sabia como funcionava toda essa máquina que estava por trás dessa grande festa. Então, espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Proseando sobre moda com Carla Bittar.